Este vídeo literalmente é o vídeo mais importante que eu estou fazendo nesse canal sobre empreendedorismo, tá bem? Porque sem isso aqui, você pode estar literalmente acabando com a tua vida nessa jornada empreendedora. E é o seguinte, dita essa promessa forte, meu objetivo aqui é fazer você enxergar como que o trabalho CLT poderia estar mais te ajudando do que você imagina, porque a gente está numa época onde vilanizar o CLT é muito bom. E eu te falo isso não porque eu sou um seletista, se é assim que se chama. Eu, para falar a verdade, nunca trabalhei CLT e concordo que sim, CLT mais ajuda do que atrapalha. Mas fazer essa vilanização, essa demonização faz com que a gente não reconheça duas coisas muito boas que isso tenha, que são habilidades que vão estar ajudando na sua jornada empreendedora, tá bem? Eu quero fazer você vislumbrar e enxergar como que isso acontece e como que a gente vai poder pegar essa lógica do CLT, se isso for verdade, você vai ter que ver o vídeo inteiro, e aplicar ela fora do CLT, beleza? Eu vou estar consultando aqui os tópicos porque eu escrevi demais, porque do fundo do meu coração eu espero que isso te ajude, porque eu gostaria de ter escutado isso quando eu estava iniciando na minha jornada. Então, como eu estou muito preocupado com o seu tempo e se isso vai ser útil para você, já vou te dizer quais são as pessoas que isso vai estar ajudando. São duas pessoas principais. Para quem está querendo transitar entre CLT para uma jornada empreendedora, para um PJ da vida, e para quem já está com a operação rodando e é um empreendedor pequeno, né? Geralmente microempreendedor ou pessoas que estão basicamente nesse cenário aqui, em que tua equipe pequena, tu fatura o limite que tu precisa faturar para poder manter essa operação, tu não tá conseguindo tirar lucro disso, o pouco tempo de espera que de tempo que tu tem, você já usa, sei lá, para às vezes se distrair, descansar, porque o pouco tempo que te resta você necessariamente precisa descansar. Fora isso, às vezes você até tem bons clientes que têm uma fixa, eles são fixos com você, só que a recorrência deles pode ser baixa. Por exemplo, o mesmo cliente te pediu 5 vídeos, né, esse mês, e no próximo mês ele te pediu 20, o mesmo cliente. Então a recorrência do cliente é baixa, embora ele seja um cliente fixo teu também. Então a falta de tempo e tudo isso que eu te falei te gera imprevisibilidade, faz com que você não consiga pensar em outras coisas, como melhorar, então tu fica numa instabilidade financeira gigante, porque você sempre tá no limite, no limite, no limite. Qualquer coisa que passa ali já te gera total instabilidade e falta de previsibilidade, tá bem? Então, dito isso, eu quero dar dicas realistas para vocês. Porque teve uma época que o Primo Rico, por exemplo, ele postou um vídeo alguns anos atrás dando uma dica que, em outras palavras, ele tava falando assim para você: cara, se você for obcecado e precisar abdicar de tudo na sua vida para conseguir o sucesso financeiro, tu tem que fazer isso. Basicamente foi isso que ele falou em outras palavras, tá? Era a consequência lógica daquilo, porque muitas das dicas que os gurus, ou até mesmo não gurus dão, a gente pode até estar repassando essas dicas para amigos, é a falta de contextualização desses conselhos, dessas práticas, porque às vezes o que funcionou para aquela pessoa não vai funcionar para você por conta do contexto onde você está inserido. O contexto importa muito. Então eu estou preocupadíssimo em contextualizar detalhadamente tudo que você precisa para poder passar nessa jornada. Então se você está começando o seu negócio agora, prestando um serviço, principalmente se for no digital, que é o que eu estou fazendo, então eu consigo dar dicas um pouco mais específicas para isso. Eu te recomendo a ficar até o final desse vídeo, porque isso vai com certeza impedir que você passe por problemas. Ele vai fazer você transbordar de felicidade por não ter que estar passando esses problemas. Então bora lá, deu uma enroladinha aqui, mas não consigo finalizar. Para que a gente possa conseguir entender essas dicas desses gurus, não me entenda mal. Por exemplo, dicas como: cara, você precisa fazer ofertas, amostras grátis, baixar o seu preço para você entrar no mercado, ser reconhecido e você começa a aumentar. Você pode chegar num cliente e falar assim: cara, eu tô começando aqui e eu quero fazer um preço bacana e depois eu te aplico o preço normal, você tá interessado? Fazer essas coisas, tudo isso funciona. Só que todas essas dicas, elas têm uma coisa em comum: elas dependem do tempo. Tudo isso gira em torno do tempo, do quão rápido isso te gera retorno. E muito do que é vendido sobre canais de investimento, e também na nossa cultura que o brasileiro não sabe pensar em médio e longo prazo,
E isso é verdade, nós não sabemos. Só que essa disseminação focada como se a gente fosse um macaco, e realmente às vezes a gente é macaco, não sabe pensar no longo prazo, querer deixar para amanhã o que a gente pode deixar, tipo, quer dizer, deixar o que a gente está deixando para hoje, o que sinto que a gente poderia deixar para amanhã. Isso realmente acontece, só que a gente acaba substituindo muito o curto prazo por conta disso, por conta dessa alta crítica. E entender retorno em curto, médio e longo prazo está sendo muito subestimado porque o buraco é muito mais embaixo. Não é tão fácil e você vai entender o porquê. E isso vai explicar o porquê que essas dicas desses gurus funcionam e a gente vai começar a discutir e entender a comparação entre CLT e PJ. Então a gente precisa entender isso. Então bora lá. Vamos começar dentro de um contexto financeiro de investimentos. Retorno de curto, médio e longo prazo, nesse contexto, significa mais ou menos o quê? Ah, cara, o curto prazo no investimento seria tipo até 6 meses, no máximo, e estourando 1 ano. Curto prazo. Médio prazo seria tipo de 3 a 5 anos. E longo prazo seria maior que isso. Só que, por exemplo, dentro de gestão de projetos, curto prazo é considerado semanas, coisas semanais. Médio prazo, trimestrais, bimestrais, semestrais. Começou a passar de 1 ano já é considerado projetos de longo prazo, dentro de gestão de projetos. Então perceba que aqui a gente tem uma certa, como eu posso dizer, subjetividade e variação do que é curto ou médio e longo prazo. Isso já te demonstra que, tipo, entender isso e essa nossa mente que o pessoal critica a gente, que a gente é macaco, não consegue pensar em coisas de longo prazo para o amanhã, ela é um pouco mais profunda e difícil de ser lidada. Por quê? Vou te dar alguns exemplos onde isso fica mais variável. Porque o que eu entendo é que curto, médio e longo prazo, eles só são ditos de acordo com uma coisa, o contexto. E o que dita o contexto, ao meu ver? O contexto ele é uma mescla de duas coisas. A limitação e a velocidade com que aquilo gera é só uma coisa. Limitação e velocidade que aquilo gera naturalmente e a urgência que essa coisa tem. Tá, e o que seria a limitação e a velocidade natural que alguma coisa tem? Vamos supor aqui que um ser humano corre no máximo 70 km por hora. Esse é o máximo que um ser humano consegue atingir. Se ele vai correr uma maratona de 700 km, presta atenção, 700 km e ele só consegue andar 70 km por hora. É natural e razoável que eu pense que o menor resultado que um ser humano consiga correr seja em até 10 horas. Ele vai completar essa maratona no mínimo, o máximo, o mais rápido que ele consegue fazer é em 10 horas. Então é o curto prazo dele, é uma limitação que nós, na nossa física, a gente não que permite que a gente consiga só entregar nesse resultado. Então essa seria a limitação. Agora, se eu te fazer a seguinte comparação, a seguinte analogia, uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer, se ela faz um tratamento de 1 ano, talvez dentro desse contexto 1 ano seja já longo prazo, um tratamento para um câncer, porque dentro de 1 ano a pessoa já morreu, possivelmente ela já morreu nesse 1 ano. Então perceba que a urgência de alguma coisa também interfere na nossa percepção do quanto a gente enxerga aquilo como curto ou médio ou longo prazo. Porra, 1 ano para câncer é muita coisa, quando já é identificado. Então o ponto central aqui é que não importa qual que é a definição de médio e longo prazo que você vai estar usando. A nossa percepção, o que o nosso cérebro sente, vai depender do contexto onde a gente está inserido. E isso é muito importante porque, cara, na sua rotina, se você é um pobre pé rapado fudido e está precisando de grana, o teu curto prazo não vai ser o curto prazo do investimento. Vai ser tipo quase que instantâneo. A sua necessidade e a tua rapidez com que aquilo naturalmente age vai ditar isso. Então, é aqui que a gente começa a introduzir o CLT. O cara que está querendo transitar, qual que é a vantagem dele? E para isso a gente vai supor um CLT que ele está trabalhando numa empresa de médio porte que consegue oferecer para ele uma estabilidade financeira. E o que eu quero dizer por estabilidade financeira? Ele não está lá esbanjando dinheiro, ele consegue pagar as contas dele
e sobra um pouco, sei lá, uma margem de 200, 300 reais para ele livre, para ele tipo gastar sem preocupação alguma, né? Ou até mesmo, vamos supor um valor menor, só sei lá, 100 reais para ele, mas ele consegue viver, ele consegue pagar os seus boletos, consegue às vezes ali de boa pagar algum medicamento, caso precisar, a não ser que aconteça uma urgência, ele tem alguma doença muito fodida que precisa gastar muito com medicamento, mas ele consegue pagar as contas dele. E se o seu trabalho está oferecendo essa estabilidade para você, é esse cenário que eu vou estar abordando. Um CLT que trabalha num cenário onde o trabalho dele oferece uma estabilidade financeira para a realidade dele, tá bem? E é isso. Então, esse cara que está querendo fazer a transição para o empreendedorismo, ele tem duas coisas principais que o CLT gera para ele. A falta de dependência, a independência do empreendimento dele dar certo. Se você já está conseguindo ser sustentado para o seu CLT, lembrando, você não tem uma vida de luxo, você sustenta a sua vida e te sobra um pouco para você gastar. É isso que eu estou falando. Se você está nesse cenário, você não depende do seu empreendimento funcionar o mais rápido possível. Se você ganha, por exemplo, você é um caixa, tu ganha R$1.500, sei lá, o salário mínimo, que está por volta dos R$1.500, 1.600, né? Aí tu tem teu vale alimentação ainda, teu vale transporte, então meio que tu tá recebendo ali uns R$2.000, vamos supor ali, né? Somando esses vales e tal. E isso te garante uma vida não confortável, mas que você sustenta e te sobra um pouquinho para poder fazer suas coisas. Você tem o tempo ao teu favor. Você consegue fazer com que o teu empreendimento possa falhar inúmeras vezes. Só que aí você pode estar querendo falar para mim, cara, mas aí os caras que estão defendendo mais o empreendedorismo, mas trabalho não é garantido, a gente pode simplesmente ser demitido. Concordo contigo e eu vou te explicar qual que é a diferença que eu vou estar nomeando ali, que você vai concordar comigo, querendo ou não. Então, isso permite que o CLT ele tenha uma rotina fixa juntamente com uma falta de dependência, ou seja, você não tá com aquela loucura de falar, nossa, meu negócio precisa dar certo, porque você não é dependente daquilo, e você pode fazer com mais calma e uma rotina, e isso te gera previsibilidade, o que é essencial. Então, como eu estava falando, um cara que super defende o empreendedorismo, que não sei o quê, que não é garantido, que ai meu Deus, você pode ser demitido. Cara, pensa que é o seguinte, garantia você não tem como um CLT, mas você tem previsibilidade. Então vamos fazer essa distinção de que previsibilidade versus garantia. Você como CLT não tem garantia, pode ser que mês que vem você seja demitido, mas você tem previsibilidade. Um microempreendedor individual, um MEI, uma pessoa que a empresa é só ela mesmo, ou talvez ela em mais 2, ela em mais 3, ela em mais 4, a falta de previsibilidade que ela tem no começo é insuportável. Então, ele não tem garantia de faturamento e não tem previsibilidade de faturamento. Então, você entende que ali o buraco para esse tipo de cara é mais embaixo? E ele depende, e se ele já iniciou o negócio dele, a operação já está rodando, ele depende dessa parada funcionar. Então, é o seguinte, aquelas dicas que os gurus, ou até mesmo os gurus não dão, de faça um preço mais barato para você iniciar no mercado, faça uma amostra grátis, deixando claro para o seu cliente que você depois vai cobrar um valor bacana porque tu acredita que realmente o trabalho dele vai crescer com esse serviço, etc. Você pode fazer tudo isso. Social selling, que é construir aquele relacionamento com a pessoa para depois você vender. Tudo isso funciona. Não me entenda mal, eu não estou condenando isso. Mas a questão que você deve fazer é o seguinte: o quão rápido você precisa que essas estratégias funcionem. O quão curto é o quão curto ou médio ou longo prazo é o seu curto, médio e longo prazo. E aí a gente volta para aquela discussão que eu falei anteriormente. O seu curto prazo pode ser 3, um mês, uma semana. Você precisa entender qual que é o seu curto prazo e ver se as estratégias que você está aplicando respeitam o teu curto prazo. Por exemplo, se a estratégia de eu fazer social selling vai me consumir um retorno ali de 1 mês, 2 meses, o meu curto prazo, no máximo, tem que ser 2 meses.
Se ele for menos que 2 meses, já é extremamente arriscado para mim, entende? E você só vai começar a compreender isso quando você analisar a tua realidade. E aqui que o buraco é mais embaixo. Por quê? Às vezes a gente acha que o nosso curto prazo é o curto prazo real, mas o real curto prazo pode ser o que a gente não acha. Ficou estranho. Vamos supor que eu acho que o meu curto prazo seja de 3 meses, mas na realidade o meu curto prazo pode ser de 6 meses, porque a gente está com medo. O medo, a imprevisibilidade das coisas gera uma certa escassez, um certo receio e pânico, paranoia na gente, que faz com que a nossa análise seja enviesada por isso. Por exemplo, no vídeo, acho que no quarto vídeo, o quarto vídeo atrás que eu postei, que é Tentando Vencer no Digital, na época que eu gravei aquele vídeo, eu posso te afirmar com 100% de certeza que eu estava com uma paranoia de que eu precisava funcionar muito rápido, que eu precisava ter um resultado rápido, porque senão eu ia falir, porque, meu empreendimento ia cagar, meu caixa, tudo. E cara, eu me dei basicamente no máximo 4 meses para funcionar, porque na minha cabeça esse era o meu curto prazo. Veja bem, desde então já se passou 3, 4 meses e eu não fali. Eu não consegui fazer meu plano dar certo, mas olha só, eu não fali, eu não tô passando fome, eu tô dando certo. Então, o medo e a imprevisibilidade, a falta de recorrência, tudo isso gera na gente uma percepção enviesada. Então perceba que analisar o real curto prazo, o real médio, longo e curto prazo é mais difícil do que parece. E é aí que o buraco fica mais difícil, tá bem? E eu posso te citar aqui o meu exemplo que eu, quando comecei nessa jornada empreendedora, eu tinha um apoio da minha família. E eu não soube aplicar as estratégias que me favoreciam naquele momento. Na realidade, eu apliquei, mas parcialmente correto. Essas dicas de, tipo, faz por um preço mais barato, começa com alguém, oferece o serviço, dá uma amostra grátis, atende aquilo lá, faz por porcentagem para você poder crescer. Tudo isso, eu estava morando com meus pais, ou seja, se desse tudo errado, eu estava ali confortável, eu tinha uma segurança. Só que o que aconteceu? Eu arrisquei, eu fiz essa estratégia com 3 clientes, só que foram com os 3 clientes errados. E eu não soube perceber isso na época. Porque veja bem, se você gasta 3 vezes o seu tempo com clientes diferentes e os 3 dão errados, você começa inconscientemente a criar na sua cabeça que a sua estratégia está dando errado. Mas na realidade foi uma vírgula, uma parcela que deu errada. E provavelmente no meu subconsciente eu falei, cara, não está dando certo. E aí isso gerou em mim um comportamento passivo, em que eu não soube analisar, que eu poderia simplesmente chegar sendo uma pessoa que eu falo assim, pô, cara, essa pessoa aqui não, ela tem um grande potencial, realmente dá certo. Ou já chega numa pessoa que já tá bem situada, que o operacional tá dando certo, chega nela e fala assim, cara, olha, meu nome é Richelle, eu tô começando aqui, eu quero te oferecer uma coisa que eu tenho certeza que vai funcionar pro seu negócio. Mas como eu tô começando, eu quero te fazer um valor muito promocional. Como eu tô começando, para você poder investir sem medo e fazer essas ofertas. Eu tive essa mentalidade na época? Não tive. Eu fiz isso, só que com as pessoas erradas. E eu não soube perceber isso na época. E eu perdi esse time, porque depois, quando eu comecei a morar sozinho e ter todas as coisas, todas as responsabilidades financeiras em cima de mim, eu comecei a virar cagão. Comecei a virar extremamente conservador. E aí que tá o problema. Eu perdi o meu time, eu não soube aproveitar ele no melhor momento. E isso fez com que eu gerasse, naquele vídeo que eu mencionei do Tentando Vencer no Digital, um medo, uma percepção errada do meu real curto prazo. E é aqui que você tem que começar a aprender as suas vantagens injustas. Deixa eu só ver se está gravando aqui ainda, porque eu tô com medo de não estar gravando, tá bem? E é aqui que você começa a ter as suas vantagens injustas, como eu falei. E eu quero citar aqui o CLT. O CLT, naquela condição que eu falei que ele não é rico, ele não está esbanjando dinheiro, mas ele consegue sustentar a sua vida e sobrar um pouquinho de dinheiro para poder
sei lá, ele sempre tem que estar pelo menos antecipadamente 2 meses planejando cada gasto financeiro dele. Isso já é o suficiente para você começar a fazer o teu empreendimento, principalmente se o seu empreendimento depender bastante do digital, não precisar de investimento de capital inicial forte, que é o meu caso. Então, se você precisa, por exemplo, montar uma loja, provavelmente tu vai ter que fazer um planejamento de muito maior prazo, porque tem um investimento alto. Eu, como prestador de serviço, não preciso fazer isso, mas já é possível. Veja bem que como prestador de serviço, isso é muito mais plausível de fazer. Agora, de criar produtos, ou você cria um produto que o investimento dele seja muito baixo, para você poder fazer com mais tranquilidade, ou você faz ele com muito planejamento de longo prazo mesmo. Mas o CLT vai te oferecer essa coisa. Porque dentro do CLT você tem o quê? Você tem a independência do seu empreendimento funcionar. Se o seu empreendimento falha, você tem seu trabalho. E o CLT te tem a rotina, beleza? Então, você tem essas duas coisas. E quando a gente está com uma operação rodando, um microempreendedor, você já está lá no seu dia a dia. Às vezes, cara, você já está totalmente dependente do seu negócio e você não consegue ter tempo para pensar na próxima ação que você tem que tomar para poder fazer o teu negócio começar a crescer um pouquinho mais. Você não tem tempo para pensar nisso, porque você está naquela loucura de atender todos os clientes, aceitar todos os projetos que te chegam, entende? Então, você tem que saber identificar suas vantagens justas. Eu, com os meus 20 anos, até os meus 21 anos, eu tinha 20 para 21 anos, eu tinha uma vantagem justa que era poder estar com meus pais. Depois disso, eu já comecei a ter mais responsabilidades. Então saiba identificar quais são suas vantagens e desvantagens para poder usar isso a seu favor. E não se iluda com qualquer dica. Identifique que se as estratégias, os conselhos que você está aplicando faz sentido para as vantagens e desvantagens que a sua vida tem, com o contexto que você tem, com aquela questão de ter o teu real curto prazo, entende? Então vamos lá. Dito isso, com a tua rotina, um CLT com essa rotina previsível, o que ele precisa fazer é ter paciência, é estudar e fazer as coisas bem devagar. Porque tu pode começar com preço baixo, depois ir aumentando, depois fazer uma oferta para alguém, porque se alguém recusar vamos supor que você ofertou 20 vezes, tu pode levar 20 nãos tranquilamente. Então tu pode construir uma clientela que te pague bem sem se preocupar, porque você não depende do empreendimento para funcionar. É isso. E a ideia aqui, enxergando isso, que é o que a gente está condenando, que as pessoas normalmente agora no meio do empreendedorismo condenam, é enxergar isso e tentar aplicar fora do CLT. É aplicar isso na sua realidade como PJ. Como que a gente consegue criar isso, que é a rotina? Essa condição do CLT gera rotina previsível e independência do empreendimento funcionar. Como que a gente consegue gerar isso? Ou algo parecido com isso na nossa rotina como empreendedor, tá bem? É o seguinte, eu vou comparar aqui um cenário de um microempreendedor que ele chegou num patamar que, cara, ele não tem cliente para atender, começou o mês, ele não tem cliente para atender, tem zero trabalho. Ele literalmente tem a certeza que ele não tem nada para fazer de trabalho. Obviamente, ele só vai ter uma atitude a ser feita nesse momento, que é procurar cliente e procurar trabalho. Só tem uma atitude plausível a fazer nesse momento, que é caçar trabalho. Agora tem um outro cenário, onde o mesmo empreendedor, ele tá com a agenda, ele já tem trabalho para fazer, e basicamente vamos dividir aqui, ele tem 15 dias que ele vai estar com a agenda lotada e 15 dias livres. Na prática, eu vou te falar, ninguém sabe se você vai ter 15 dias livres ou 15 dias lotados, tá bem? Como um empreendedor no começo da sua jornada. Mas vamos supor que você saiba disso, né? Você não vai conseguir saber quando vai ser os dias exatos que você vai estar livre, muitas das vezes, tá? Às vezes pode ser um dia sim, um dia não. Às vezes pode ser... às vezes você começa uma semana, por exemplo, que ela se inicia assim. Você fala assim, caraca, daqui 2 dias eu vou ter um trabalho para fazer. E aí, quando tu vê, você passou a semana inteira livre achando que ia entrar um trabalho, mas não entrou. Porque um possível cliente pediu um orçamento, porque um cliente falou que
estava querendo conversar com você, porque um cliente te mandou um vídeo falando que ia ter uma recorrência, mas acabou que essa recorrência não teve. Então, são vários fatores que fazem com que talvez você ache que tu vai estar ocupado, mas você está livre. Ou até mesmo o processo inverso, você acha que tu vai estar livre, mas tu está ocupado. E eu chuto a dizer que o cara que ele tem a certeza que ele tem zero coisa para fazer no mês, esse cara está numa situação melhor do que o cara que já está com a operação rodando e ele tem a imprevisibilidade de quando ele vai estar tendo tempo livre ou não. Ou seja, perceba que eu estou mantendo bastante martelo aqui, estou martelando a questão de previsibilidade. No cara que ele tem zero coisa para fazer, cara, ele vai ter dois comportamentos a se fazer nesse cenário. Ou ele vai aceitar qualquer trabalho, nessa jornada dele tá caçando gente para estar trabalhando, jobs para estar fazendo. Ou ele vai aceitar todo e qualquer trabalho porque ele tá desesperado, paranoico para poder fechar a conta. Ou ele vai falar assim, não, eu só vou aceitar quem me pagar acima ou igual a esse valor. Quem me pagar abaixo de R$2.000, eu não vou trabalhar. É um movimento arriscado. Pode ser que você tenha coragem de fazer isso ou algo que te dê confiança para fazer isso. Mas, dando certo essa opção de você só aceitar acima, né, de X valor, você vai conseguir montar o que eu venho falando aqui para você, uma recorrência. Mas, vamos supor que você não consiga fazer isso, que você está nesse mês aí que você não tem porra nenhuma para fazer e você só está procurando um monte de trabalho. Pode ser que nessa situação você gere um alívio para você e depois você consiga eventualmente fazer essa recorrência maior que tu tá precisando. Mas ao mesmo tempo pode ser... É uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser o que vai fazer você ter um ciclo vicioso de estar nessa de sempre estar aceitando vários trabalhos, ou pode ser só um alívio para você voltar a ter uma recorrência maior. Vê como que isso é perigoso? Vê como isso é complicado? Já o cara que está nos 15 dias livres / 15 dias ocupados, esse cara está extremamente fodido. Porque ele não está tendo tempo para nada. A falta de previsibilidade corrói totalmente a sua paz financeira, a sua paz espiritual. E você fica totalmente perdido no que realmente fazer. E cara, qual que é o teu objetivo aqui se você está nesse cenário totalmente fodido? Se você está fodido da vida, no sentido de não ter previsibilidade. É construir essa previsibilidade da seguinte maneira. Já antecipo para você que no começo de uma jornada empreendedora vai ser um desequilíbrio fodido. Provavelmente você vai começar como? Trabalhando para muita gente, aceitando vários trabalhos. Mas você já tem que começar sabendo que vai ser assim, procurando fazer não ser assim. Focando nos clientes que estão te pagando melhor e principalmente nos clientes que te valorizam. Nem sempre os clientes que te pagam melhor são os clientes que te valorizam, tá? Então a ideia é sempre focar nesses e tentar aos poucos, nesses clientes que já te pagam bem e que te valorizam, aumentar aos poucos o valor desses daí, explicando, sempre sendo comunicativo, falando, ó, fulano, eu cobrei isso, mas no próximo mês eu vou cobrar assim porque eu tô fazendo uma promoção, eu tô começando, justifique, seja comunicativo com essas pessoas para que você consiga fazer isso. E aí aos poucos você vai aumentando o teu valor e eliminando aqueles clientes que não te valorizam ou que te pagam pouco, o que faz com que a sua operação não se sustente. Aí você elimina, você trabalha menos, tá bem? Você vai estar trabalhando menos e mantendo o mesmo valor de faturamento. Esse é o objetivo, porque quando você manter o mesmo valor de faturamento que faz a sua operação andar e você sobra tempo com a previsibilidade que tu precisa ter, irmãos, é uma paz de espírito grandiosa. Eu tô começando a sentir isso agora e, cara, eu tô me sentindo muito mais confiante, eu tô me sentindo mais executor, tô conseguindo colocar as coisas mais em execução, tanto que eu tô começando a gravar mais esses vídeos para vocês. E, cara, não basta ter apenas previsibilidade financeira, tá bem? Tem que ter previsibilidade de rotina. Isso é muito importante, porque a rotina é o que vai ditar o quanto de tempo você tem. Beleza? E aí esse é o motivo. Você tem que começar a ter essa paz para você poder pensar
em começar a escalar o teu negócio. Não adianta você tendo esses 30 mil problemas, sendo que você não consegue passar nem do problema simples. É que nem você querer ter problema de gente grande, sendo que você é gente pequena. Problema de gente rico é totalmente diferente de problema de gente pobre. Às vezes o seu problema vai ser, olha só que retardado a gente até comparar isso. Tem gente que acha que o nosso maior problema da vida dela é ter que escolher a comida que ela vai comer no iFood. Perceba que para nós, mais pobres, que estamos começando, esse é o menor dos problemas. Então, cada problema vai ser de acordo com o seu nível, sei lá, financeiro. Então, não adianta você querer ter um problema grande sem passar pelo arroz e feijão bem feito, entende? Você tem que passar pelo arroz e feijão bem feito e construir coisas pensadas para que quando você chegar no patamar de poder pensar em escala, você literalmente consiga ter a paz e o tempo para falar, caralho, eu posso simplesmente cagar para essas coisas pequenas, para esses clientes pequenos e focar aqui em tomadas de decisões que vão me levar a crescer mais. E como que você gera isso? Tendo a previsibilidade financeira e uma previsibilidade de rotina. Porque isso permite que você tenha um pouquinho mais de... Quer dizer, um pouquinho mais não. Isso te permite que você tenha uma independência maior do seu negócio. Como assim? Independência maior do seu negócio. Se o seu negócio está te gerando essa paz, essa previsibilidade, você tem uma sensação de falta de independência. Porque você não fica naquela paranoia, tem que funcionar, tem que funcionar, tem que funcionar, tem que funcionar. Você tira aquele processo de escassez. E é isso que você tem que almejar alcançar. Então, pode ser que no seu caso, como prestador de serviço, isso seja mais difícil porque você está tendo como eu posso dizer, uma prestação de serviço que gere uma recorrência de clientes baixas. Como, por exemplo, vamos supor que eu sou um encanador. É razoável você pensar que o Joãozinho não vai todo mês quebrar o cano. Você não vai chegar todo mês na mesmo cliente e chegar assim, fala Joãozinho, como que tu quebrou o cano? Aí o cara vai responder, que cano? Aí você vai ficar super feliz, porque na sua cabeça ele vai ter quebrado o cano e na cabeça do cliente ele vai falar, mano, que cano esse cara tá falando? Não faz sentido. Então, a lógica aqui é a mesma. É você conseguir entender qual que é o teu curto prazo para você poder ter aquele caixa. Quanto rápido você precisa aquilo dar certo. Você entende a lógica que eu te expliquei e tenta aplicar ela para esse seu contexto, caso a tua recorrência do cliente, de um mesmo cliente for baixa. No caso de um encanador, é um prestador de serviço que a recorrência de um mesmo cliente vai ser muito mais baixa, por exemplo, de um prestador de serviço de edição de vídeo, entende? Então, você vai ter que pensar assim, caraca, eu vou precisar ter mais clientes, então você vai ter que adaptar isso para a sua realidade. E eu não consigo te dar uma dica mais específica para isso, porque eu não estou passando por este problema e eu também não refleti o suficientemente sobre este problema. Caraca, minha dicção foi pro caralho aqui. Já estou falando por meia hora também. Mas a essência tá dita. Eu espero do fundo do meu coração, sinceramente, que esse vídeo tenha ressoado com você e tenha gerado para você um vislumbre que você precisava e principalmente talvez ter tirado a ilusão que você construiu com você mesmo ou que as pessoas ao teu redor construíram para você e você acatou. Porque eu gostaria de ter a clareza que eu tenho agora há meses atrás, que era uma clareza que por muitas das vezes ela tá na nossa cabeça, só que a rotina nossa não deixa a gente dar espaço suficiente para de fato a gente enxergar. Cara, a minha câmera queimou e eu, por sorte, foi bem no final do vídeo novamente. Seguinte, se você discorda de mim, por favor, seja respeitoso, comente os seus pontos e principalmente, se você vê alguma solução, por exemplo, para prestadores de serviço, nuances, insights que você enxergou para cenários específicos seus, eu peço, por favor, compartilhe nos comentários, porque outras pessoas podem estar precisando desse insight. Principalmente, no meu caso, eu não comentei coisas específicas sobre prestadores que têm a recorrência baixa de um mesmo cliente.
como por exemplo encanador. Então se esse for o seu cenário e você já conseguiu vislumbrar ou já aplicou alguma coisa que deu certo para você, eu te incentivo a compartilhar isso nos comentários. É isso. E agora sim, posso encerrar esse vídeo e espero que do fundo do meu coração tenha te ajudado. Até o próximo.